As Sagradas Escrituras são uma grande teia unida em pontos muito fortes, muito profundos, que nos envolvem nesse mergulho diante do mistério. Deus, Ele nos deu liberdade, a gente fez mau uso dessa liberdade, mas Deus não revogou a nossa liberdade, a ponto de que, ao revogar essa liberdade, revogaria a sua própria palavra eterna, para que de fato a gente pudesse o conhecer. Exemplo simples, bem simples. Jesus Cristo, Deus feito homem, se tornou um de nós. Realizou milagres? Realizou. Falou? Falou. Estamos ouvindo parte do que Ele disse. Mas Ele não criou aquilo que o mundo muitas vezes cria, o medo, para que a gente conheça o Altíssimo. Quando uma pessoa pergunta para mim: padre, você crê em Deus? Eu digo não. Eu sei que Deus existe. Eu não preciso crer, porque eu experimento. Ou seja, de tal forma, eu estou mergulhado e reconheço que essa teia de amor me envolve em toda a criação, e que por pior que esteja a situação do meu dia, eu de fato sei da existência de Deus, é porque eu o experimentei. Então, por exemplo, ninguém duvidaria da minha palavra dizendo assim: olha, eu tenho duas mães, estão lá em Votuporanga, a Irene, que vai fazer um exame amanhã, e a Domingas lá, assistindo a missa certamente. Mas vocês não as conhecem, acreditam que elas existam, mas não as conhecem. Talvez elas não existissem mais, e eu aqui falasse delas, e vocês pensavam: elas estão vivas, elas poderiam já não estar mais. Mas quando vocês a conheceram, sabem onde elas moram, veem elas na rua com frequência, de fato elas existem. É essa certeza que eu tenho de Deus, é essa que vocês têm? Eu sei que Deus existe, eu sei, não é só creio muito pouco, eu sei que Deus existe. E é interessante que Deus aproveita tudo aquilo que a gente acha insucesso para promover um encontro com a gente. Israel estava vivendo um momento terrível, terrível. Era um rei muito fraco, que tinha uma rainha chamada Jezabel, e que influenciava ele de maneira muito torpe, porque trouxera, de fato, praticamente 400 sacerdotes do Baal, e havia confundido a cabeça do povo de Israel. E Israel está entrando numa grande carestia. E existe um profeta, Elias, que tem 3 capítulos, é o maior de todos, mas tem 3 capítulozinhos no livro de Reis, como a gente ouviu. E aqui Elias, como um profeta de Javé, guerreando contra o conceito de tudo o que Baal trazia, está sofrendo a mesma carestia. Mas ele é levado para um corguinho, e o corvo vem trazer comida para ele todos os dias. Depois aquele corguinho vai secar também, e ele vai para a casa de uma senhora que só tem mais um restinho de azeite. Vocês vão lembrar essa história, e eu vi essa história durante a semana. Mas tudo isso é o quê? O Salmo diz: do Senhor é que vem o meu socorro, do Senhor, que não é um Deus qualquer. O Deus que eu conheço fez o céu e a terra e todo o universo, que está a seu controle. Mas foi a minha liberdade que me tirou do paraíso, a liberdade dos meus pais. Mas é no exercício dessa plena liberdade que também eu volto ao paraíso. E aqui a gente salta para um outro momento da palavra, que são os evangelhos,
e especialmente o Evangelho das Bem-aventuranças. Na teologia, você fala, padre, mas não é da aula de teologia. Não, mas eu quero explicar só um negocinho da teologia, muito fácil da gente entender também. A gente fala que existem alguns lugares teológicos, entre aspas, né? Em que Deus fala, em que Deus encontra, em que Deus se manifesta. E Deus escolhe a fragilidade humana para manifestar-se. É na cruz que Ele mostra muito mais do que todos os milagres que Ele fez. Mas nós somos condicionados por uma experiência de pagãos, ainda hoje. Por quê? A gente quer sempre ter a vitória nas nossas mãos, quer que tudo seja fácil. E aí a gente se esquece, por exemplo, daquela experiência que Jesus nos mostrou, depois de multiplicar os pães, dar o pão de graça para todo mundo. Milhares daquelas pessoas seguiram Jesus, não porque o que Jesus tinha mostrado era o reino de Deus, mas porque Ele dava comida de graça. Então, a comida não virá de graça. A saúde também não. Nós não vamos construir bens ganhando só na loteria. Às vezes tem até gente que pede, padre, pede para eu ganhar na loteria que eu dou metade do dinheiro para a igreja. Eu falo, tem gente que promete 80%, né? Então você está ruim de negócio, e Deus não abriu ainda um lugar para você, quem dá mais, né? Mesmo aquele que fala assim, eu vou dar tudo, né? Deus não interfere nessas coisas, que senão mexeria na nossa liberdade. Mas Ele encontra a pequenez, a fragilidade. Vejam, por que eu estou dizendo que são experiências pagãs? Nós tínhamos vários grupos religiosos no tempo de Jesus. Os saduceus, por exemplo, os fariseus. E os fariseus tinham uma experiência de fé muito parecida com alguns dos nossos irmãos hoje, porque eles afirmavam uma coisa, olha, se você está doente é porque você pecou. Aí quem pecava se sentia culpado, mesmo sem culpa. Se você é pobre, se os teus negócios não vão bem, e o pobre, coitado, trabalhava lá para ganhar uma moedinha, e não tinha aposentadoria, não tinha nada, ficava doente, passava fome, porque ganhava por dia. Olha, você é pobre, você está nessa situação, porque você ou seus pais pecaram. E aí Jesus está dizendo, não, eu não pago pelo pecado dos meus pais, são situações. E vejam como a gente constrói essa doutrina falsa e pagã dentro da igreja católica, mesmo ouvindo Jesus dizendo, felizes são aqueles que estão aflitos. Quem está aflito por alguma coisa. Felizes os que são perseguidos, felizes os que estão chorando, e assim vai. Porque Jesus encontra neste tipo de dor um caminho dele entrar. Porque como são os fortes deste mundo? Quer seja no ter ou no ser, no orgulho. Eles se acham autossuficientes. E eles conseguem doutrinar a si mesmo para dizer, não, eu sou um vitorioso. Olha, o que a igreja fala a respeito do casamento, da comunhão, não, isso não importa, porque eu acho diferente. Ou seja, não criam a obediência. E a obediência é o lugar pelo qual Maria encontrou a bem-aventurança, a primeira do Novo Testamento. Maria diz, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E depois, ao chegar na casa de Isabel, ela declara, eu sou bem-aventurada, porque o Senhor olhou para a pequenez da sua serva. Doravante, todas as gerações me chamam bem-aventurado, não porque eu mereço, mas porque o Senhor fez em mim maravilhas. E essa é a beleza desse Evangelho.
O Senhor está dizendo que quando a gente é fraco, quando a gente é humilhado, este é o lugar onde Ele pode de fato se manifestar na nossa vida. Não que a gente deva desejar nem a perseguição, nem a aflição, não é isso não. Mas que neste momento Ele se faz presente na nossa vida. Por quê? Ele consegue enxergar que nós não temos forças para nos defender sozinhos. E é assim que Deus prefere essa turma, que somos nós, que mostramos o nosso coração pobre, ou seja, eu tenho tudo, mas sem ti eu não sou nada. Essa é a pobreza de coração. E busco obedecer. Porque é dizendo assim: Senhor, eu não tenho restrições para que a tua história aconteça na minha vida. Então eis-me aqui como um escravo do Senhor. E aí é mais um momento em que eu sou chamado de bem-aventurado. Por isso eu diria para você que está em casa agora, bem como para todos nós que estamos aqui no Santuário da Vida, que momento da tua vida você está vivendo em que o Senhor pode fazer esse momento um momento de bem-aventurança? É a dor de uma doença? Eu sei que é muito difícil encontrar a Deus numa doença. Mas eu posso encontrar na dor da doença o Senhor. É numa situação financeira? Muitos de nós passam por situações financeiras às vezes o salário ser tão curto que a gente não consegue comprar os remédios, né? Os idosos mesmo, né? Por quê? Os fortes estão lá, abaixando seus impostos, mas estão oprimindo cada vez mais o salário daqueles que trabalham para que a riqueza chegue. Ninguém nunca fala dos fortes, daqueles que ganham, né, R$500 mil por mês, mesmo tendo tetos. Mas todo mundo lembra do INSS, que para 90% distribui um saláriozinho mínimo. É aí que tem que mexer. Eu sei porque eu conheço países no mundo, mesmo Portugal, que conheço pessoas que trabalharam uma vida inteira. Em Portugal, se eu não me engano, o salário mínimo é 850 euros, mas que recebem 420 euros. Ou seja, metade do que é o considerado salário mínimo. Porque os fortes vão dizer sempre que aqueles que menos podem é que tem que pagar a conta. E Jesus sabe disso. Por isso Ele fala: é no manso, é no doente, é no preso que eu me manifesto. Porque aí eu sei que o campo está aberto. Aí eu sei quem precisa de mim. Aí eu sei onde está um coração absolutamente desprovido de orgulho para dizer o amém, o sim, o eis-me aqui como eu preciso ouvir. Nós não estamos condenando o forte, pelo contrário. Mas se em algum momento, mesmo sendo fraco, eu tenho esse coração de orgulho, saiba que está aí o início da perda da bem-aventurança. Porque, como diz São Paulo, e aqui eu encerro: quando eu estou forte, eu sou fraco. Mas é quando eu me sinto fraco, é que verdadeiramente eu sou forte, eu sou um bem-aventurado. Que o Senhor construa agora na nossa fragilidade, na nossa fraqueza, a bem-aventurança para a nossa vida. Vamos fechar um instantinho os nossos olhos e pedir isso. Você não precisa nem repetir com voz alta, mas você que está em casa também fazendo isso.
Senhor, agora é na minha dor, na minha fraqueza, na minha pequenez, que eu desejo que a Tua graça construa em mim a bem-aventurança que a Tua cruz me fez merecer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.